Pois é, hoje a gente está aqui refletindo sobre o papel do cristão na sociedade. Você acha que esse é um tema esgotado, que já deu o que tinha que dar, que fala-se, mas e aí? Mas e você? E eu? Será que a gente está parando para pensar e buscando entender o que isso de fato significa? Qual é o meu papel na sociedade? O que é essa história de ser sal e luz? O que isso significa? Eu acho, desculpa eu começar a falar, mas eu acho que passa pelo afeto. Necessariamente, o cristão não pode ser um cristão, não pode ser carrancudo. O cristão tem que sorrir. Passa pelo nosso afeto, passa pelo nosso carinho, que é óbvio que começa nas nossas igrejas, no nosso dia a dia de comunidade. Mas devia me contagiar a tal ponto. E aí eu faço minha culpa também, não sei se eu sou. Cada dia que passa, a gente tem que olhar e pensar, eu estou sendo um cristão que faz diferença, mas eu acho que passa pelo afeto, né? Quando a gente vê Atos, tanto Atos 2 como Atos 4, a narração das primeiras comunidades, que o povo tinha simpatia, mas por quê? Porque eu olhava e via assim, olha só, os caras têm igualdade, os caras têm fraternidade, os caras se gostam, as pessoas se amam ali. São diferentes, são né? diferentes. Elas vivem de maneira diferente. Agora, por quê? Porque é isso que o pastor Marcos falou. E aí depois eles voltam para o dia a dia de construção de tenda, como diz Paulo, de pescar, de estar andando com as pessoas que estão lá olhando nos olhos. E aí o grande modelo, para mim, é a parábola do samaritano. Ou seja, é um grande modelo. O samaritano, hoje a gente podia traduzir como candomblessista, né? Como feiticeiro, porque os judeus tinham pavor dos samaritanos, né? Porque eram realmente um povo que caiu para outros lados. E Jesus toma exatamente esse samaritano para dizer assim, faz igual a ele, tenha misericórdia, olhe nos olhos, eu não quero saber quem é. A mulher também, samaritana, né? Quando ela diz, mas você é homem, mas olha só, não estou nem aí para esse padrão, eu estou olhando nos teus olhos, eu estou querendo um encontro verdadeiro com você. Eu acho que ainda falta muito que a gente tenha encontros verdadeiros com quem a gente vai no dia a dia. Eu acho que é um não pouco só dentro das nossas igrejas, porque é fácil me encontrar verdadeiramente com o pastor Marco e o pastor Roberto. Nilton, acho que é um pouco do que a reforma quis trazer quando fala de sacerdócio individual. É um pouco da igreja primitiva, quando as pessoas eram atraídas a Jesus pelas pessoas, pela maneira como as pessoas viviam. Então, acho que quando os membros das nossas igrejas começarem a entender a importância deles na sociedade, representando Cristo aonde eles estiverem, é numa fila de banco, é no exercício da sua profissão, é dentro da sua casa, é na sua vizinhança, é sendo melhor em tudo. Sendo melhor não para ser o melhor, mas sendo melhor porque tem Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos que fazer diferença. Não há como ser cristão nominal. Nós temos hoje muitos cristãos e evangélicos, hoje estão somente nominais, mas que não vivem e que não levam Cristo para onde eles vão. É como se deixasse o Cristo na igreja, nem para a sua casa. Muitas vezes eles levam. Não é mais a questão de música que ouve, de roupa que veste, mas é a postura, é a conduta, é a maneira como vive na sociedade. Eu acho que é isso que hoje está faltando. É a igreja, porque nós somos a igreja, e a igreja se fazendo representar em todos os lugares. Aí a igreja ela vai se expandir. Aí nós vamos ter a multiplicação da igreja, a gente vai ter o reino e vamos ter Jesus presente em todos os lugares. Porque é ele que faz a diferença. Eu sei o que você quer falar, mas essa coisa que ele falou da música é muito interessante, né? Eu tenho uma vizinha que eu amo de paixão, porque ela é evangélica e ela não me deixa dormir domingo de manhã, ela não me deixa trabalhar, porque ela quer que todo mundo ouça a música dela. E aí eu fico pensando lá em casa, e eu já vi esses relatos de outras pessoas dizendo assim, eu tenho um vizinho que eu não aguento mais com as músicas evangélicas, em alto volume, tremendo as paredes. E aí eu fico pensando lá em casa, será que ela não percebe que isso, ao contrário de ter o afeto do carinho
dos vizinhos, vai causar muito mais um afeto negativo em relação a ela? Porque, na verdade, esse exemplo que eu acho provocante, a consciência religiosa, ela se cindiu da consciência coletiva. O religioso, ele se basta, ele se interessa a si mesmo, ele se supre a si mesmo. O fenômeno do santuário, ele deixa muito claro, né? É importante plantar santuário, plantar santuário, porque quando você planta santuário, você tem a perspectiva de que a sociedade vai melhorar. E os números, as estatísticas dizem que não. Verdade. Os evangélicos aumentam, os santuários aumentam e a sociedade não sofre o efeito que nós, teoricamente, acreditávamos. Comunidade quer dizer chamados para fora. O grande fenômeno do cristianismo é que Jesus sai da sinagoga, ele sai do santuário e vai dizer que Deus está na cotidianidade. Os pastores é que recebem a mensagem do menino que vai nascer, enquanto estão lá trabalhando. Jesus vai se esbarrando, o pastor Roberto citou um texto em que Jesus ele anda nas ruelas, na caminhada, ou seja, Deus é o Deus do cotidiano. Deus é o Deus da música baixa em respeito ao vizinho. Deus é o Deus do trânsito respeitoso que desenvolvo no meu carro. Deus é o Deus do dia a dia, do trabalho, onde não diria, viu, pastor Roberto, que eu tenho que ser melhor professor na escola, mas eu tenho que dar o meu melhor na escola. Deus é o Deus do dia a dia, do passo a passo. Mas não, a consciência religiosa hoje, Deus é o Deus do santuário. E eu dou as costas para a sociedade e me acho um ótimo cristão e sou um péssimo cidadão. Infelizmente, por religioso hoje, isso é possível. Pois é, e talvez o que a gente quer, talvez não, o que a gente quer provocar com essa reflexão de hoje do cabeça para cima, é mesmo que a gente pare para pensar, né, no nosso papel no seio da sociedade. Qual é o papel do cristão no seio da sociedade? Talvez a gente esquecer um pouco essas relações macro, né, da política, disso, daquilo, e pensar eu como cidadão, eu como cristão, eu aqui e agora, no meu dia a dia. Como é que eu posso fazer diferença? Como é que eu posso ser sal? Como é que eu posso ser luz? Eu estou insistindo nessas palavras porque a gente tem alguns jargões, né, que a gente usa muito, mas ser sal e luz é isso. O sal, ele faz diferença no sabor do alimento, né? A luz, ela dá brilho. Na escuridão a gente não enxerga, mas na claridade, onde há luz, a gente enxerga melhor, né? É isso que a vida do cristão precisa ser. O Evangelho de Cristo, no meu entendimento, ele tem que fazer diferença. Aquilo que vocês disseram mesmo, onde eu estiver, nos nossos relacionamentos. Senão, que cristão sou eu? Para que eu sou cristão? Para mim mesmo? Me permita ainda uma observação. Talvez a gente acabar com essa história de dar como ponto de destaque a religião. E que o ponto de destaque seja Cristo. Cristo, né? Por isso ele estava lá, se era a mulher samaritana, se era isso, se era aquilo, ele ia para a pessoa, para a essência. E não se ligava nos rótulos, mas ele se ligava no ser humano, na pessoa. E né? o sal, Celeste, pegando isso e pegando o que o pastor Marcos falou, você não adianta botar 1 quilo de sal no teu arroz. É isso aí. Porque você estragou teu arroz. É isso aí. Agora, você, com 1 quilo de sal, cotidianamente, você vai botando a pitada certa. É isso aí. Porque também é isso. Não adianta eu chegar e botar o dedo na cara e falar, não, isso está errado. Cotidianamente, é essa pitada que vai ser... É igual a luz. Eu fico imaginando numa época onde não tinha eletricidade. Então, Jesus diz, a luz acesa no lugar onde é um breu, faz uma diferença enorme. Uma vela acesa clareia, né? Então, essa questão é que eu acho que hoje é uma reflexão que cada cristão deve fazer. Eu estou botando 1 quilo de sal no meu arroz ou eu estou botando a pitada certa no meu dia a dia para que meu arroz fique gostoso e vá fazendo diferença na sociedade. Eu estou participando de maneira cotidianamente digna e transformando o meu redor, e isso eu entendo que é o fazer o meu melhor, né? Transformando as minhas relações em relações mais justas, mais fraternas, mais amorosas, né? Onde as pessoas se sintam mais realizadas quando ser humano, ou eu estou jogando 1 quilo de sal e estragando tudo. Né? E a pergunta também que eu queria colocar para vocês é: o que vai provocar efetivamente essa diferença, né? A gente vive um tempo de um evangelho que alguns têm chamado de fast food, né?
você vai, você canta, vai na igreja, mas e o aprofundamento na palavra? O que é que vai fazer, de fato, com que nós consigamos ser cristãos que façamos diferença? Eu acho que eu não quero provocar a ira dos religiosos e nem dos sistemas, mas eu acho que isto não tem a ver com o povo, tem a ver com os líderes. Nós vivemos uma profunda crise de conteúdo, uma profunda, todo respeito às instituições que vão gerando pastores e igrejas, mas viramos uma caricatura. E eu fico muito à vontade de estar aqui na rede, que pertence a uma denominação que eu sou absolutamente admirador e respeito. A Assembleia de Deus é uma igreja portentosa, maravilhosa, é uma igreja originariamente séria, mas o que se ouve em nome de uma tal manifestação espiritual e que está se havendo no país hoje, nós viramos uma grande caricatura. Ser evangélico hoje é ser lido como algo que nós não merecemos, nós os históricos, Igreja Assembleia de Deus, uma igreja histórica na pátria, presbiterianos e tantos outros, né? E eu acho que como mudar esse quadro, sendo mais sério na formação dos líderes, porque são eles que vão dando o tom que fazem o povo acreditar neste evangelho superficial. E a frase não é minha, adoraria que fosse minha, mas não é minha. Vivemos um evangelho de uma extensão marítima, de uma profundidade de piscina. E a gente lamenta profundamente por isso. A gente eu penso que muitas igrejas estão tentando atrair as pessoas para elas, quando deveriam atrair para Cristo, porque é Ele que transforma. Então, a palavra, né? Eu acho que o conhecimento da palavra vai fazer com que aqueles que nos ouvem, eu falei para os professores agora, que professor é líder, e líder é formador de opinião. E o líder que é formador de opinião, ele vai atrair pessoas para ele. Então, ele precisa ter cuidado com o tipo de pessoas, de mensagem que ele tem passado. A gente precisa passar para aqueles que estão ligados a nós, que tenham um compromisso maior com a palavra de Deus, que tenham um compromisso maior com o Deus da palavra e que vivam o seu dia a dia refletindo Cristo. Acho que é tão somente isso. A gente precisa refletir mais Cristo. O contato com a mulher samaritana, o contato com Zaqueu, olhando para Zaqueu em cima daquela árvore, um homem corrupto, um homem que não era amado, e ele vai dizer, na tua casa que eu vou. Então, a gente precisa fazer com que aqueles que nos ouvem creiam que a mensagem que a gente tem passado é uma mensagem bíblica e não nossa. Porque a nossa mensagem pode ser falha, mas a mensagem bíblica não. E ela vai produzir mudança nas pessoas, que vão produzir mudanças na sociedade. E hoje, Celeste, desculpa, e hoje tem duas coisas que a gente tem que estar muito atento. São duas produções de verdade que têm me preocupado muito. Uma são as músicas evangélicas e o outro é o Facebook. O Facebook hoje é a grande produção de verdade, né? Como as pessoas leem qualquer quadrinho no Facebook, aquilo vira a verdade para elas, né? Nessa fraqueza de formação, né? E aí eu incluiria não só, Roberto, concordo plenamente, eu acho que a gente precisa voltar, eu sou um apaixonado por escola dominical, né? Quando eu preciso faltar alguma coisa, eu falto o culto à noite, não falto a escola dominical quase nunca, né? Eu e meu filho. Mas precisamos também outras formações, né, de política, de economia, de olhar, ler um jornal, simplesmente, né, ler o jornal e saber o que está acontecendo no meu redor, né? Eu acho que essa formação e essa atenção às músicas, atenção ao Facebook, eu tenho falado muito isso na escola dominical, cuidado com o Facebook, gente. Porque, na verdade, se a gente der a ênfase e começar a se encher da palavra de Deus, na verdade, eu acho que as músicas serão reflexo disso, o Facebook será reflexo disso, né? A nossa participação na sociedade será reflexo disso e ela virá com mérito para aquela questão de sermos cristãos.
e não envergonharmos o nome de Cristo, né? Gente, eu preciso ir para o intervalo. Nosso último intervalo, nosso tempo acabou. Eu vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais já aqui no programa, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero